que a felicidade depende simplesmente de cada um, de poder alcançá-la, de poder buscá-la, né? Essa felicidade, ela não está voando aí pelo espaço, né? Ela está dentro de nós. E às vezes a gente não consegue dar atenção, se aquietar, se silenciar por um momento, para poder se aperceber que isso já veio no nosso nascimento, né? Quando Deus nos criou, já deixou lá dentro já essa semente. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Mas antes da gente chegar nessa felicidade, nós vamos passar por outras coisas tão importantes. Vamos falar aqui a respeito do perdão. Tem um capítulo somente do perdão no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede misericordiosos. E não tem como a gente conversar a respeito de perdão se a gente não atravessar, não conhecer a si mesmo, não trabalhar dentro de nós o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque o orgulho e a vaidade são aquelas escamas que nos cegam. E eu estou citando Paulo e Estevão aqui agora. Naquele momento em que Paulo teve com aquele que o curou, e caíram dos seus olhos como se fossem escamas. E essas escamas, como quando caíram dali, eram essas escamas do orgulho e da vaidade, que era a única coisa que impedia Paulo, na verdade Saulo, de se transformar em Paulo e fazer tudo o que fez por todos nós aqui na Terra. Então, nós vamos começar aqui lendo e estudando o Pai Nosso, que aqui está escrito em aramaico. Vai ser difícil? Eu vou falar para... Só vou dar uma dica, só precisa ser da direita para a esquerda, tá? Não adianta querer ler da esquerda para a direita, que não dá. Mas eu trouxe aqui a parte que eu quero que todos nós tenhamos em mente para essa manhã de sábado. E aqui no meio, então, tá. Perdoa as nossas dívidas. Eu costumo rezar as nossas ofensas, mas eu li as nossas dívidas quando estava fazendo aqui o trabalho. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Sempre que eu rezei, a minha mãe de pequenininha, apesar de durante muito tempo da minha vida eu ter uma conexão com Deus só quando as coisas estavam muito difíceis, né? Mas desde pequeno, quando eu rezava o Pai Nosso, e até agora, pouco antes desse estudo, essa parte aqui para mim era um pouco complicada, né? Eu sinto que é aquela parte onde eu não consigo que ela venha plenamente do meu coração. Porque todos nós estamos aqui na Terra, sem dúvida nenhuma, a gente tem sim um pouco de dificuldade em perdoar os nossos irmãos. E eu sei disso porque se assim não fosse, não estaríamos todos nós aqui encarnados na Terra. E a Terra carece muito de perdão. Sem o perdão é complicado a gente imaginar que iremos estar todos juntos no mundo de regeneração. A Terra vai estar no mundo de regeneração. A gente já sabe disso e os espíritos já deixaram isso de forma bem clara para todos nós. Nós só não sabemos se todos nós estaremos lá na Terra. E por que isso? A mim não me agrada, às vezes, né, quando a gente coloca essas coisas num tom de ameaça. Não é um tom de ameaça. É simplesmente uma condição da justiça divina. Eu sempre dou o exemplo, né, imagine todos nós aqui indo habitar num planeta já muito mais elevado. Vamos supor, a gente sempre brinca de Júpiter, né? Imagine o estrago que a gente ia fazer em Júpiter. Todos nós encarnados. A gente sabe em Júpiter que os espíritos eles não se comunicam mais pela fala, né? Eles se comunicam pelo pensamento. Imagine a atrapalhada que ia ser para aqueles que habitam em Júpiter se todos pudessem ler os nossos pensamentos, não é?
Nós ainda não estamos nesse nível. E é isso que é a justiça divina. Então, quando a Terra estiver passando para o mundo de regeneração, é necessário e é importante que a gente tenha o perdão, que a gente tenha o controle do egoísmo um pouco mais aprofundados dentro de nós. E aí esse é o capítulo, então, que Jesus nos ensina a respeito do perdão. E o primeiro ensinamento do Mestre começa assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, aquele Pedro que a gente tanto se identifica, né? É bem típico dele. Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí veio a resposta de Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus 18, 15, 21 e 22 também. O quanto é complicado perdoar. O quanto é importante a gente ter dentro de nós esse ensinamento de Jesus, principalmente com relação não só aos 7 vezes, aos 7 vezes 70. Eu, nas últimas semanas, porque eu comecei a escrever isso daqui e tenho que contar para vocês que quando a gente prepara uma apresentação como essa, né, eu sou realmente o grande beneficiado, porque eu estudei, aquilo ficou comigo a semana inteira, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ter feito esse estudo aqui. E aí então, algumas semanas eu comecei a me aperceber dessa situação e a me forçar com relação a elas, né? Então eu tive diversas situações. Eu tive uma situação há um tempo atrás onde uma pessoa, né, fazia aniversário. E aí eu comecei a me aperceber um pouco dentro de mim que eu não estava com vontade de responder, de mandar uma mensagem de feliz aniversário para aquela pessoa. Porque em algumas reflexões durante o evangelho na minha casa, é bastante comum às vezes a gente parar e falar assim, puxa, mas eu não tenho mágoa tão profunda assim, né, de ninguém. Não tem ninguém assim que eu acho que eu tenho algum problema. Mas com esse estudo eu verifiquei de maneira clara, nesse exemplo que eu estou dando do aniversariante, como a gente tem que ir um pouco mais a fundo para realmente perceber que às vezes sim, a gente guarda pequenas coisas lá no passado, mas que estão incítricas lá no nosso profundo instinto. E aí eu percebi que sim, que existem pessoas, às vezes, né, onde eu tenho um pouco mais de dificuldade. E esse exercício, então, é que nos leva realmente a perceber que tem pessoas que a gente pode ainda nessa vida, né, e nunca é tarde, trabalhar um pouco mais de maneira mais profunda para que a gente possa aos poucos ir sanando isso. É claro que a gente sabe que a vida, ela segue um ritmo da natureza. E esse ritmo da natureza não é o nosso ritmo, não é a maneira como a gente gostaria. A gente, como humanos, a gente gostaria sempre as coisas para amanhã, né? Quando a gente reza, a gente pede isso. Né? Ai, Deus, me cure dessa doença e não é para daqui a um ano, é para amanhã, por favor, porque eu não aguento mais viver com isso. Né? Tudo que a gente quer, ai meu Deus, eu quero um emprego, mas eu não quero um emprego daqui a um ano, eu quero ele amanhã, por favor, porque eu não posso mais viver nessa condição. E a gente acaba se forçando sempre, querendo as coisas de uma maneira imediata. Mas nada, a gente vai verificar aqui, hoje nessa manhã de sábado, que nada é nesse ritmo que nós queremos. A natureza, o ritmo do nosso aprendizado que foi previsto nas leis divinas é um pouco diferente desse daí que a gente está acostumado. Nessas 2 semanas em que eu andei estudando e que tantas vezes o perdão me veio à tona, né? Eu percebi uma segunda situação comigo. Eu tenho uma pessoa que eu trabalho com obra, e eu tenho uma pessoa
que ela nem é funcionário direto meu, é alguém que trabalha com um empreiteiro que está sempre presente numa das minhas obras, que por sinal é muito competente naquilo que faz, né? Mas era uma pessoa muito silenciosa, e aquela pessoa já me incomodava já há algum tempo. E eu venho lutando com essa coisa que me incomodava com ele já de algum tempo para cá, né? E guardando aquilo comigo e sempre procurando ponderar. Ela falou assim, não, vamos em frente, porque essa pessoa ela simplesmente não respondia. Você entrava num ambiente de trabalho, né? Você se dirigia a ela, cumprimentava, bom dia, boa tarde, seja o que for, e eu não tinha resposta. E eu fui trabalhando isso dentro de mim, 1, 2, 3 vezes ao longo de algum tempo, sempre procurando emanar pensamentos positivos, né, para aquela pessoa, para que até um dia, então, ele pudesse, né, alguém lhe perguntar, e não era só comigo, né, lhe dizer bom dia, que ela respondesse bom dia, né, ou que fosse boa tarde, que ela respondesse boa tarde. E aí então é que começou aos pouquinhos a adentrar um pouco esses 7 vezes 70, né, porque não é uma vez. A gente tem que ter a certeza absoluta que aquele nosso irmão que está ao nosso lado, se ele caminha por algum desentendimento ou não chegou ainda a um nível de entendimento, né, aqui isso não vai acontecer do dia para a noite. Então a gente tem que estar assim preparado para 7 vezes 70. E a semana foi caminhando e culminou num dia onde eu adentrei naquele local junto com a minha esposa. E a minha esposa, inocente, não sabia do que vinha acontecendo, cumprimentou ele, né? E ele não respondeu, ignorou. E ela cumprimentou de novo e ele ignorou pela segunda vez. Eu tive a certeza na segunda vez dela, né, que ele tinha ouvido de maneira muito bem clara. E é claro que aquilo aí não tive como eu me conter, eu me silenciei, graças a Deus, na hora, né? Mas aquilo sim, ficou aquele rancor. À noite eu estava pensando nesse assunto ainda, né? E o porquê que eu estava pensando nisso? Porque era o meu egoísmo à noite, a minha vaidade, dizendo como é que alguém não respondeu para minha mulher, né? Quando a gente entrou naquele lugar. E aos poucos eu fui aprendendo a diluir aquilo. E depois de algum tempo, passado mais uma semana, então, surgiu um outro assunto e aquela mesma pessoa estava ali presente. E porque eu me permitia continuar pedindo para que eu aceitasse aquilo e que eu passasse a conhecer um pouco mais aquele meu irmão, eu tive uma surpresa agradável, que talvez seja o primeiro passo que a gente pode dar com relação ao perdão, ao caminhar. Eu enxerguei naquela pessoa e senti compaixão por ela. Algo, se eu não tivesse continuado a me exercitar numa coisa muito simples, hein? O exemplo que eu estou dando aqui é muito simples, não é nada que alguém me roubou ou tirou a filha de algum familiar meu, não. Vamos deixar o exemplo de maneira bem clara. Numa conversa que houve ali na obra, então, surgiu um assunto onde estava sendo instalado um freezer de vinho, né? E aí um comentou, ele falou assim, nossa, mas o senhor pagou só isso nesse freezer de vinho? Eu quero um na minha casa, eu também quero um na minha casa, o outro. E esse senhor, então, ele falou assim, eu não quero. Eu falei, mas por que você não bebe? E o outro perguntou, mas nem uma cerveja de vez em quando? Ele falou, não, eu não bebo. Eu não bebo porque eu já tive muito problema com a bebida. E naquele momento, como uma luz, talvez a primeira vez, eu consegui enxergar naquela pessoa, onde eu tinha uma tendência de rancor, de ódio, de falar o que esse irmão está fazendo aqui. Em alguns momentos eu já cheguei até a pensar em pedir que o responsável tirasse ele, que eu não gostaria mais de vê-lo na minha obra. Eu consegui ver nele o esforço e o quanto ele merecia estar ali. Ele combateu um vício no passado onde tantas pessoas queridas do meu lado não conseguiram. Essa pessoa, sim, ela é um vencedor. Mas o problema é que a gente sempre olha para o próximo
com as tais escamas do orgulho, como eu descrevi aqui, nos olhos. E aí a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. E aí a gente vai vivendo a vida, cruzando com irmãos, irmãos e irmãos. E cada vez mais reforçando o maior absurdo de todos nós da humanidade. Que é a gente sempre se achar melhor que o outro. E mais adiante, num outro slide, vai ter uma colocação bem específica com relação a esse ponto. Mas ainda falando do perdão, nós temos aqui uma história, né, no Pai Nosso, nesse livro aqui da Meimei, para o Francisco Cândido Xavier, onde é contada a história de um velho judeu que se adentrou na casa de Pedro, no meio daquela multidão de gente, se aproximou de Jesus e, como tantos naquela época, teve um diálogo com ele. E disse para Jesus: Mestre, me perdoa, porque eu pequei e venho pecando. Mas eu sinto que eu quero mudar. No passado, eu fiz muitas coisas ruins para aqueles que se aproximavam de mim. E eu acho que é por conta disso que hoje eu carrego tantas doenças. Não consigo ou praticamente não consigo mais andar. Tenho problema de visão, não consigo enxergar. Estou me sentindo cansado, abatido e muito doente. E Jesus fez com ele o que fez com todos, na época que ele esteve conosco aqui na Terra e continua fazendo até hoje. Eu te perdoo, meu irmão, pois levanta-te, vás e não peques mais. E aquele velho judeu saiu todo feliz, saltitante, cheio de alegria, pois estava curado. E saiu correndo, saindo da casa de Pedro, no meio daquela multidão. E tão alegre e feliz que ele estava, se esbarrando uns nos outros, quando de repente uma das pessoas ali presentes pisou na sua unha, no seu calo. E naquele momento de dor, então, veio a cólera. E acabou por ele, então, era muito comum naquela época, pegando a bengala e surrando aquela pessoa, né, que no meio da multidão acabou pisando no pé dele. Jesus e Pedro e os que estavam ali presentes, quando saíram à rua e viram aquela situação, claro, se entristeceram de ver aquilo. E o velho, então, já caído e doente de novo, já não enxergava mais e já logo percebeu, né, os efeitos. E então disse Jesus para ele: Isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. Então, quanto é importante a gente entender a profundidade da palavra perdão. Porque ela pode ser superficial, como foi para esse senhor, onde a gente acha que está perdoando, mas a hora que você sai ali, alguém pisa no teu pé, na sua unha encravada, essa cólera volta lá do fundo do nosso instinto. Volta porque ela tem sido uma prática comum. A gente tem que transformar esses hábitos em hábitos bons. E isso não é fácil. É necessário a gente realmente querer. No mesmo capítulo, mais para frente, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. É isso que eu vinha comentando um pouco antes, né? Está no Evangelho. Como é fácil a gente ver o defeito do outro. Mas quanto é difícil a gente enxergar
o nosso próprio. Isso me levou a uma reflexão durante esse estudo. Eu queria que todo mundo aqui parasse para pensar um pouco. Quanta energia desperdiçada tem no mundo a respeito desse assunto? Todo mundo aqui sabe, não precisa ser espírita, não é verdade? Que você não muda ninguém. Ou alguém acha que muda alguém. Alguém acha aqui que é capaz de mudar o outro? Se a gente já sabe que ninguém muda ninguém, quanto tempo e quanta energia a gente desperdiça ainda tentando mudar o outro? Qual seria o benefício se, em vez de todo esse desperdício, a gente colocasse a mesma energia para mudar a si mesmo? Eu acho que o mundo não seria o mundo que a gente conhece hoje, né? Aí a gente está falando de um planeta realmente de regeneração. A Terra não seria a mesma. A gente sim estaria transformando o ambiente onde nós vivemos. Eu fui além nos meus pensamentos e fiz uma segunda reflexão. Quando a gente vê o mal no outro, se a gente for a fundo e parar para pensar um pouco a respeito do nosso orgulho, existe um motivo intrínseco nisso. Toda vez que a gente vê o mal no outro, nós nos colocamos superiormente em relação a ele. Mas o contrário chega até soar estranho para o teu orgulho. Se você vê uma qualidade no teu irmão, quer dizer que você está colocando o teu irmão aqui e agora você está aqui. Então não é estranho a gente pensar, né, que ao longo de todos esses anos a gente vem agindo dessa forma. Sempre olhando o nosso vizinho, nosso parente e vendo um defeito nele, para que a gente cresça. Mas isso não é característica dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Se a gente quer caminhar e quer alcançar a felicidade que nós lemos e sabemos que existe, é melhor a gente começar a se espelhar nos outros. Isso não é uma característica de espíritos como Abigail, por exemplo. Me refiro a Paulo e Estevão. Isso não é uma característica de Jesus. Quando eu lembro de Jesus, ainda a respeito de Paulo também. Por que Jesus decidiu que ele ia aparecer para Saulo à época em Damasco? Por que era aquele o escolhido? Talvez porque esses espíritos, como eles são isentos do orgulho, eles são capazes de se aperceber de qualidades daquela outra alma ou daquele outro espírito, onde nós, que ainda não estamos isentos do orgulho, não somos capazes. Quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas e nós não conseguimos nos aperceber de uma só qualidade daquele ser humano? Quantas oportunidades a gente deixou passar de aprender com aquela pessoa ou de crescer junto com ela? Quantos que no nosso dia a dia cruzam o nosso caminho e a gente só consegue lembrar de qualidades que não são muito edificantes a respeito dele? Se nós queremos evoluir, é necessário que a gente passe a ter um pouco mais de atenção com relação ao nosso orgulho. Se a gente não aprender a perdoar, a aceitar
a verdade do nosso irmão, do nosso vizinho, a gente vai continuar vivendo uma situação de mundo como a gente hoje se encontra aqui na América, não é? Onde estamos num ponto onde nós não conseguimos mais conversar com aqueles que têm opiniões diversas das nossas. Não existe mais diálogo. Não tem mais conversa. Porque se a pessoa se demonstra tendenciosa a certo ponto, automaticamente você se afasta. O que é isso? Não seria o nosso orgulho, onde as nossas verdades são melhores do que a do outro? Mas no mundo isso não existe. Não existe uma verdade mais absoluta. Não existe a verdade absoluta. Existe o momento de cada um e dos seus entendimentos. Ainda hoje de manhã, na mediúnica, a gente estava fazendo um comentário a respeito de espíritos mais embrutecidos que ainda não conseguem enxergar. Meu amigo Rafa deu até um exemplo dos irmãos que ainda entendem que matar o outro ainda é o caminho, né? De algumas religiões, por exemplo. Por que a gente acostuma apontar o dedo para o outro, como eu venho dizendo aqui? Sendo que até ontem, nós, a maioria aqui é de origem cristã, ainda queimávamos as pessoas na fogueira. O Espiritismo nos traz essa claridade. E é preciso que a gente preste atenção nisso. Nós somos almas imortais. Já viemos à Terra por diversas vezes, em diferentes experiências. Toda vez que a gente parar para prestar atenção nisso, talvez fique um pouco mais fácil aceitar a verdade do outro. Aceitar o momento em que aquela outra pessoa está com aqueles entendimentos, onde talvez você já avançou e já tem entendimentos novos, bons, melhores, mas aquele ainda não. Jesus, quando veio à Terra, ele veio para todos nós. Para os bons, para os maus. Ele tratava de maneira igual o Zaqueu, o rico, como aquela mulher que soltou uma moeda dentro do pote, que fez o barulhinho. Ele via a potencialidade, a capacidade de cada alma. Entendia perfeitamente o momento evolutivo de cada um. E sempre dentro de si teve a perfeita, a exata compreensão que todos nós evoluiremos cedo ou tarde. E todos nós vamos atingir, sim, a condição daquele que nos criou. É só uma questão de tempo, que no mundo espiritual é diferente do tempo que a gente tem aqui. Se a gente não parar para perdoar, se a gente não parar para olhar para o nosso próprio orgulho, para nos mudarmos em vez de tentarmos mudar os outros, a gente vai continuar construindo muros pelo mundo afora. Agora, não me parece que esses muros que a gente ainda constrói pertencem ao mundo de regeneração. Jesus nos disse: tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Ele não falou para a gente: construa um muro para se separar daquele que tem as desavenças. Ele não disse: afaste-se do seu irmão, que vive uma fase de radicalismo nas suas ideias, impulsionadas pelos seus medos, pelo excesso de materialismo que ele vive. Não foi isso que Jesus nos disse. Ele nos falou para nos tratarmos com respeito, com amor, com compreensão.
Enquanto a gente não entender isso, ainda viveremos sofrimento, medo e angústia. É necessário que a gente tenha esse despertar que a música no começo dessa palestra falava. É necessário que a gente acredite que sim, que podemos, a partir de cada um de nós e não do outro. Certo dia, na casa de Pedro, essa história está em Jesus no Lar. Emmanuel nos escreve da seguinte maneira. Tadeu comentava revoltado sobre a discórdia do povo, das dores da época, daquelas pessoas que ainda tinham a maldade dentro de seus corações, e como todos praticavam, e como a situação então estava difícil. Eu me remeto a essa situação e parece que eu estou vendo um noticiário da CNN, e se eu ficar mudando de canal para Fox, parece que eu estou vendo a mesma coisa. Todo mundo reclamando, né? Que absurdo, veja que aconteceu isso, que saquearam o Senado e o outro do outro lado falando com medo, né? E um não entendendo. E aí Jesus parou e disse para Tadeu, Tadeu, quero te fazer uma pergunta. Como é que você interpreta a felicidade? E Tadeu, depois de começar a conversar e a falar, acabou resumindo da seguinte maneira. Mestre, eu acho que a felicidade, para mim, seria que eu pudesse ser compreendido. Que aqueles lá fora me respeitassem. Que eu pudesse ser estimado por todos. E Jesus respondeu para ele, Tadeu, se você procura, então, a felicidade e a alegria do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. Agora, como é que a gente vai passar para esse ponto de perdoar? Como é que a gente vai passar para fazer tudo isso que nós estamos falando aqui, do que a gente está conversando? Graças a Deus, todos aqui somos espíritas ou queremos ser, ou estamos com alguma curiosidade a respeito do espiritismo. A beleza dessa doutrina é que ela tem muitas respostas. E através do estudo, do conhecimento, a gente vai cavando nessas áreas e parece que as respostas vão emergindo, vão surgindo. Perdão, estava escrito aqui o que o Tadeu falou, eu puxei o slide na hora errada. Então vamos adentrar um pouco na doutrina, vamos nos ater aqui. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, no item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Então nós temos os mundos inferiores, onde existe o predomínio da matéria e quase nula a vida moral. Então os espíritos que habitam aí nos mundos inferiores estão totalmente conectados à matéria e a moralidade praticamente inexistente. Nós temos a nossa Terra. Mundos de provas e expiações. Nós estamos falando de 5 categorias de mundo e nós somos o segundo, onde existe a predominância do mal. E o próprio nome diz, é um mundo ainda de provas e expiações. Aí nós temos o mundo de regeneração, para onde a Terra caminha. Mas quando eu li o mundo de regeneração, me deu um susto aqui. Isso não são minhas palavras, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Existência de provas. Porém, sem as pungentes angústias da expiação, isentos do orgulho, da inveja e do ódio. Quando eu li isso, eu falei assim, pronto, não vou para lá.
Não, se o mundo de regeneração ele é isento do orgulho, da inveja e do ódio. Mas não vou pra lá, não vou ficar. Melhor assim, eu vou começar agora então a ler lá o celular, né, para ver como é que faz, porque eu vou para um mundo lá onde de repente eu posso criar o celular. Brincadeira, não é isso. Mas é só para chamar a atenção nossa de que a gente tem que trabalhar o orgulho. Porque a Terra, em pouco tempo, ela vai se tornar um mundo regenerado, de regeneração. E para a gente poder habitar a Terra que a gente tanto ama, a gente também vai ter que estar isento do orgulho. Porque senão a gente estaria infringindo aquela lei de justiça de Deus, que eu dei o exemplo a respeito de Júpiter. Como é que pode alguém, num mundo onde já não existe o orgulho, a inveja e o ódio, como é que a gente pode habitar aquele mundo e atrapalhar a vida daqueles que merecem estar naquele lugar, frente à sua evolução? Ainda existem outros dois, os mundos ditosos, onde predomina o bem. E é claro, os mundos celestes e divinos, onde é a morada dos espíritos depurados. E inexiste o mal. A lei de justiça de Deus, que é essa que eu comentei aqui agora, onde a gente não vai ter condição, se a gente não se isentar, se a gente não trabalhar o nosso orgulho de habitar esse mundo de regeneração, é a mesma lei que impediu André Luiz de ver a sua mãe. Porque nós somos conectados pelas nossas vibrações. Eu não sei se todos leram aqui, se estão a par, né? André Luiz, na história, no nosso lar. Depois de desencarnado, queria muito ver a sua mãe. Mas ele não tinha vibração suficiente para poder encontrar com ela. E ali foi feito todo um trabalho, depois de muito entendimento já adquirido por André Luiz, já trabalhando, né, nos hospitais e ajudando no mundo espiritual. Passou por um mês de algumas recomendações para que pudesse se elevar um pouquinho. E então a sua mãe se rebaixou até ele, para que eles pudessem se comunicar. Essa é a lei de justiça que eu me refiro com relação ao mundo de regeneração e ao mundo de provas e expiações. É a mesma com relação a 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus, que era Emmanuel, e que nos é descrito no livro há 2000 anos, depois de ter sido um senador romano, praticado todas aquela situação um pouco bárbara, né, dos senadores romanos, como a história nos descreve, já convertido ao cristianismo há algum tempo, desencarna na erupção do Vesúvio, em Pompeia, queimado, chega ao mundo espiritual e o mentor que lhe acolhe diz para ele: eu sei que o senhor gostaria muito de estar vendo aqui, do seu lado, o amor da sua vida, a Lívia. E eu quero lhe dizer que ela está aqui. O senhor só não está a vendo, porque a sua vibração não é condizente com a dela. É necessário que a gente vá se transformando, e o Espiritismo traz esse ensinamento, para que a gente possa vibrar em condições melhores. Cada vez mais nos conectarmos a esses espíritos de luz. Porque não tem nenhuma lei de Deus que se modifique ao longo do tempo. Nós é que temos que nos mudar e nos moldarmos a ela. Se assim quisermos a felicidade, se assim quisermos viver melhor. Vamos continuar entendendo e estudando um pouquinho mais aqui.
Eu achei importante trazer as reencarnações de Emmanuel e tem muito assunto a respeito. A minha intenção não é trazer todas, eu sei que não estão todas aqui, né? Eu trouxe só algumas porque, na verdade, são duas que eu gosto de fazer a comparação a respeito da evolução do espírito. Emmanuel, esse benfeitor que tanto nos traz, abriu a sua vida na história de todas as suas encarnações, através de diversos livros. No sentido não da gente conhecê-lo melhor, mas de que a gente possa aprender como é que funciona a evolução espiritual. Então, uma das primeiras que a gente tem conhecimento é Simas, né? Ele era um grão sacerdote do templo de Amon-Ra, na cidade de Tebas, no Egito, no século XIX a.C. E aí, muito tempo depois, então, Emmanuel veio como Lentulus Cornelius Sura, era um cônsul romano já em Roma, né, no século I a.C. também. E aí a mais conhecida, não, as outras também são conhecidas, existem livros específicos a respeito de cada uma delas. Mas Publius Lentulus Cornelius, já senador romano em Roma, século I depois de Cristo, está no livro há 2000 anos. E foi a oportunidade, então, que esse espírito se encontrou com Jesus. E teve um diálogo com ele. E naquela hora, nós vamos voltar lá na frente um pouco nesse assunto. Publius Lentulus Cornelius se encontrou com Jesus, mas não estava com o Cristo. Existe uma diferença entre você se encontrar com Jesus e você estar com Jesus. Demorou anos e anos. E com as bênçãos do nosso Pai, esse espírito, então, através dos planejamentos reencarnatórios que ele teve, aos poucos, foi se instruindo, foi aprendendo. Na segunda reencarnação, então, já como escravo Nestório, era um escravo de origem judaica, né? Foi escravizado pelos romanos, né? A história, que está contada uns 50 anos depois, deixa bem claro ainda como o Nestório ele era ainda um escravo orgulhoso, silencioso, né? E muitas vezes inconformado. Na história, quando a gente lê, a gente vê como que o senhor dele, né, gostava, porque ele tinha conhecimentos do império, né? Então você vê como o escravo ainda estava inserido naquele contexto, né, que ele fora senador, uma encarnação antes. Lembre-se, como Publius Lentulus, ele não teve nem a oportunidade de ver Lívia, né? E um século depois, então, ele já era totalmente convertido ao cristianismo. Ele conhecia Jesus, foi morto, martirizado. Ah, mas por que ele veio como escravo? Porque é assim que a gente aprende. A gente aprende através das nossas experiências. Se você antes era um senador que escravizava, não existe experiência melhor do que você agora vir como escravo, para você entender o que é bom e o que é ruim. É assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que vir como escravo daqui para diante. Não quer. É inerente ao que você precisa para poder crescer. Não tem nada de mal nisso. É só aquilo que você necessita. Qual a experiência que melhor se adequa à sua situação, ao que você tem que crescer, que vai lhe acrescentar as experiências necessárias para que você tenha novos entendimentos, mais alinhados com o bem. Depois, então, ele veio como Basílio, já estamos no século III. Ele era um romano, filho de escravos gregos, né? Mas ele foi libertado pelo seu senhor. É claro que ao ser libertado ele contraiu ali uma série de dívidas que ele tinha que ainda pagar ao seu senhorio, né? Foi morto pela segunda vez. Martirizado. Quando eu digo morto, martirizado, o que é? Ele não negava Jesus e morreu então por conta disso, das perseguições. Durante muito tempo eu me questionava, dona Joana, né?
numa das suas vidas, ela foi morta, queimada junto do filho. E o filho implorando para a mãe: mãe, nega Jesus para que nos tirem daqui. E durante muito tempo não tinha esse alcance desses espíritos, né? Mas essa é a fé verdadeira. É quando a gente realmente confia no nosso Pai de tal maneira onde nada nos abala. Talvez seja difícil para nós compreendermos ainda no estado em que estamos, né? Mas a gente vai chegar lá um dia. Depois, então, Emmanuel foi São Remígio, bispo de Remis, conhecido pela sua pureza de espírito, profundo amor a Deus e ao próximo. Estamos falando de Lyon, já século IV, depois de Cristo. E, finalmente, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damiano. Depois de Padre Manuel da Nóbrega, ele ainda tem uma encarnação, tem outras aqui no meio, né? Padre Damiano, Jean-Jacques Tourville, educador, e Padre Amaro. Mas eu queria me ater um pouco a respeito de Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega era um português que veio ao Brasil, à América, e defendia os indígenas, né? No meio da selva, sem recurso nenhum. Então imagine só a transição daquele senador romano, onde estava no topo da cadeia, né? Tinha o domínio da palavra, tinha o domínio do discurso. Passou 2 encarnações, então, já como escravo, viu o outro lado da situação, conseguiu enxergar a tal da outra verdade absoluta que eu me referi aqui no começo. Não sei se vocês conseguem fazer a conexão. E depois de tudo isso, então, depois de tanto tempo, numa próxima encarnação, aí sim, já vem letrado. Porém, nessa encarnação, como Padre Manuel, provavelmente ele, não é claro se foi ele que pediu ou não, pelo menos eu não me recordo, pediu para que viesse com uma gagueira. Para que o seu caminho trilhado não se desviasse. Porque ele era um orador. A gente sabe que tudo que o Espírito conquista não se perde, não é verdade? É por isso que nós somos eternos. Porque tudo está registrado no nosso perispírito. Não aqui na mente, não aqui nesse corpo. É por isso que o Espírito pensa e é inteligente. É por isso que quando nós nos comunicamos com os Espíritos, a gente percebe de maneira clara a inteligência. A inteligência, então, não pertence ao corpo humano. Pertence à vida espiritual. Pertence ao nosso perispírito. Mas então, fui fazer essa colocação e aí que estava um pouco fora. Mas então o Padre Manuel da Nóbrega pediu para que viesse com aquela gagueira, para que aquilo não o desviasse do caminho, para que ele não quisesse o quê? Ficar em Portugal, numa tribuna, exercendo o papel de um orador, né, de um político, de uma pessoa influente, e fosse sim nas bases, nas raízes do Brasil, ajudar o próximo. Porque ele, já como espírito, enxergava naquela época, então, que a felicidade, o caminho da ascensão, não está nas coisas materiais. Não está mais no seu orgulho, na sua vaidade de subir uma tribuna e falar para os outros. Mas sim em estender a mão, ajudar aquelas pessoas que necessitam da sua ajuda. Então ele pediu para que viesse com a gagueira, e assim a vida o encaminhou, para que ele então fosse lá nas Américas, né, ajudar os índios. E tem um livro que traz esse texto, eu sei que é um pouco longo, mas tem tanta coisa para a gente aprender nele que é importante que a gente leia. Então esse texto está no livro Diálogo dos Vivos, né, de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, através do Espírito Sinelis Lúcius, né, capítulo 23. E ele fala de Emmanuel e fala do Padre Manuel da Nóbrega. Amparado pelo apóstolo dos gentios. Por que amparado pelos apóstolos dos gentios? Porque lá atrás, Públio Lentulus, né, ele conheceu Paulo, brevemente, mas conheceu. Existe toda uma história que, por conta disso também, já como o Padre Manuel da Nóbrega, ao fundar a cidade de São Paulo, né, a cidade de São Paulo chama-se São Paulo pelo nome de Paulo o Apóstolo.
né? Francisco Cândido Xavier diz que na fundação da cidade de São Paulo, inclusive, né, o apóstolo Paulo estava presente com Emmanuel. Isso o Emmanuel contou para ele. Então, amparado pelo apóstolo Gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne, leia-se, da matéria, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e o heroísmo daquela que lhe fora companheiro no início da era cristã. Ele se refere aqui a Lívia, né, onde ele, ao desencarnar, não conseguiu vê-la pela diferença do padrão vibratório. Me perdi aqui, daquela que fora companheiro da era cristã. E assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo estava por fazer. No outro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente, se refere à gagueira que eu contei para vocês, que lhe apagavam a voz de tribuno, a insolência do selvagem, recordando as feras do circo. Quer dizer, esse contato com os selvagens, com os índios, era a maneira que ele tinha de, na lei de justiça divina, retribuir um pouco a respeito do seu passado, avançar com relação a essa experiência. É por isso que as experiências a gente talvez não as entendam, mas todas elas têm um motivo. Se a gente parar para se entender, se enxergar para dentro, né, olhar para dentro de si, conhece a ti mesmo, é nisso que está o segredo de tudo. Aí a gente vai passar a entender o porquê que nessa encarnação eu vim dessa maneira, porque são essas coisas que eu tenho que crescer, é nisso que eu tenho que evoluir. À frente do qual devia imolar-se, consumindo as próprias forças para dar-lhe uma vida nova. Então é isso. Essas encarnações nada mais são do que as ferramentas necessárias que a gente tem para poder crescer, para poder evoluir, para poder ir atrás da tal felicidade que não está no mundo material, não está no carro que você comprou, não está na casa que você acabou de mudar para ela. Não está na garantia do dinheiro suficiente até o fim da sua vida, desta encarnação. A felicidade não está nisso. Tanto é que você para pensar. Vou falar por mim. Eu gosto de viajar. Você programa uma viagem. Qual o melhor momento da viagem? A programação. Porque a felicidade é efêmera. Quando você já está no meio da viagem, você já estou cansado, quero voltar para casa. É transitória, ela vai assim. Essa não é a felicidade que a gente deve procurar. A gente deve procurar aquela felicidade que é eterna, que preenche a alma para sempre. É por isso que a gente tem que se desconectar um pouco desse mundo material e lembrar que somos espíritos imortais, para podermos nos conectarmos um pouco mais com essa parte nossa imortal. Como é que a gente se conecta com isso? Através dessa palavra, esforço. Através do que a música disse no começo. Você tem que querer. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, no capítulo 20, tem um capítulo inteiro, 4 páginas, só a respeito da vontade. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. Não está no céu. Não adianta olhar para cima. Está dentro de ti. Tem que olhar para dentro. Tem que se conhecer. Há 6.000 anos está escrito, né? Conhece a ti mesmo. E ficou se repetindo. Tem 6.000 anos atrás, existe uma inscrição, tem uma outra inscrição de 3.000, até que... me fugiu o nome agora. Até que o profeta, né, pegou e falou, conhece a ti mesmo.
Na nossa alma, existem duas esferas de ação e expressão, uma circunscrita na outra. Uma delas é o eu. Esse eu é com relação a todas as coisas materiais. São as nossas paixões, são as nossas fraquezas, são os nossos medos. Ela é insuficiente e transitória. Mas dentro da nossa alma, eu digo alma porque a alma, a gente se refere à alma quando o espírito está encarnado. Existe a semente do nosso Criador, que é essa semente de amor, que é essa semente eterna, que está dentro de cada um de nós. Ela é profunda, imutável. Ela é a sede da nossa consciência. Ela é a fonte da vida espiritual. É necessário que a gente se encontre, que a gente consiga perfurar essa parte amarela do orgulho, do materialismo, da vaidade, para encontrar lá no fundo essa essência divina, do amor, da caridade. Porque a verdadeira felicidade está nisso. Mas ela está lá dentro. Mas a gente não consegue atingi-la. O que a gente pode fazer para poder atingir um pouco mais? É através da nossa vontade. Porque Emmanuel, Pensamento e Vida, já descreve a vontade como órgão regulador de todo o resto. A vontade é o manager, é o gerente, é quem está no comando. Só que tem que querer para poder acessar. Se a gente não quiser, e não quiser muito, vai continuar se expondo a essas camadas superficiais do orgulho, da vaidade. Porque isso é o que está hoje já aí. A gente tem que realmente mergulhar para querer mudar isso. Porque a verdadeira felicidade só está se a gente conseguir fazer eclodir essa parte divina que está em nós. Para a gente poder eclodir isso, a gente tem que conseguir chegar lá, tem que conseguir anular, silenciar um pouco o nosso orgulho, a nossa vaidade. Querer é poder. Isso não são palavras minhas, hein? Isso é Leon Diniz falando, não sou eu. E ele dá no mesmo livro, no mesmo capítulo da vontade, os exemplos. Ele dá os exemplos da abnegação dos japoneses. Porque nós nos unimos nesse mundo através das vibrações que a gente tem familiaridade. Então algumas pessoas encarnaram lá no Japão. E essas pessoas, né, eles têm realmente essa coisa de se distanciar do medo, de não deixar com que as coisas más penetrem o seu consciente. Como é que eles fazem isso? Através da vontade. Como é que o cara consegue sentar ou deitar na cama de prego? Mas eu estou falando de coisas que acontecem, todo mundo. Não estou trazendo nenhuma novidade para mim. Todo mundo sabe que tem alguns hindus que deitam na cama de prego. Como é que o cara faz para deitar na cama de prego? É truque? Não, não é truque. Realmente ele deita, ele realmente senta. Como é que as pessoas atravessam? Todo mundo aqui deve saber também. Como é que as pessoas atravessam, né, o fogo com os pés descalços? As brasas. Obrigado, Mar. Essa foto não dá para ver direito, mas é de uma mulher atravessando o fogo. A Mar falou que só podia ser mulher. É verdade. Porque o homem, ele não está acostumado com a dor, né? Então não vai dar para atravessar. Exato. Essa vontade
que alguns povos, algumas culturas já conhecem, é que a gente tem que usar a nosso favor. Para poder silenciar, mudar o hábito do orgulho. O Emmanuel nos ajuda aqui. Fonte viva, modo de fazer. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. De ele mesmo, na experiência própria dele. Mas o que chama a minha atenção é isso aqui. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Então não fazer nada também não ajuda. Não vai resolver nada, gente. Você só vai reencarnar de novo para começar do mesmo ponto que você estava parado. Todos nós aqui viemos sim para caminhar, para andar, para evoluir. Queira ou não. E o outro, o amor. Como eu venho dizendo desde o começo, o amor está íncito no ser. Quem nos ensina isso é Dona Joana de Ângeles. Só que ele necessita ser trabalhado. É necessário que você coloque a sua vontade para irrigá-lo. Porque senão essa semente que está dentro de ti, não vai acontecer nada com ela. Às vezes passa 10 encarnações e a semente divina do amor, de Deus, da felicidade, continua lá como semente. E ela não cresce. Ela só cresce sob a vontade da nossa ação, do nosso querer fazer. A Dona Joana, ela ensina que esse caminho da felicidade começa com a consciência de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo e assim conhecerá os deuses. É dessa maneira, nos conhecendo, que a gente passa a entender um pouco os enganos cometidos das vidas passadas. Não fala, Márcio, mas você está louco? Eu nem sei o que eu fui. Mal sei o que eu estou sendo nessa vida, eu vou lembrar das outras passadas. Sim. A gente é abençoado com essa não lembrança, né? Com esse redutor de potência que é enquanto estamos aqui encarnados. Mas se você parar para se aperceber e refletir toda noite, lá no fundo, e parar para pensar como você é, como você age, você vai perceber que tem algumas coisas que são tendências que nós temos que não são boas. Que a nossa consciência já nos diz, Márcio, nessa parte aqui você não é muito bom. E aí a gente não precisa um novo planejamento reencarnatório para passar a tomar as atitudes devidas com relação a tentar silenciar, mudar aquele hábito que não é bom. Opa, não tô... Compreende a finalidade da existência terrena. Quando a gente compreende a finalidade, a gente passa a trabalhar sem desespero. Quando a gente vê todas aquelas reencarnações de Emmanuel, a gente passa a ter um pouco mais de paciência com relação ao tempo das coisas, não é verdade? A gente passa a viver a vida com um pouco menos de perturbação. Enfim, a gente desenvolve a semente do amor trabalhando em favor dos valores éticos que jazem latentes em nós. Todos nós sabemos o que fazemos de certo e o que fazemos de errado. Basta uma análise da própria consciência. A gente sabe quais os assuntos que temos que trabalhar dentro de nós que geram desamor, que conspiram contra nós no nosso crescimento. E aí a Dona Joana termina esse primeiro capítulo dizendo: somente quando a pessoa se ama é que ela pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo com aqueles que a cercam. Te volta lá naquele começo. Se você não se olhar para dentro, a felicidade está dentro de cada um de si. Se você não se amar é isso, é se conhecer melhor, é saber quem você é.
Só a partir daí, então, esse amor vai fluir, você vai conseguir passar ele para os outros. A gente só é capaz de dar aquilo que nós já temos, que é aquilo que nós já conquistamos. E ela termina dizendo assim: esse esforço pessoal auxilia-nos a entender os limites em que as pessoas se debatem, sem possibilidades de autossuperar-se de um para outro momento. A paciência diante das imperfeições alheias dá-lhe resistência para suportá-las, quando se lhe apresentam em forma de hostilidade, perseguição, inveja e competitividade malsã. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica entender o outro, mais fácil fica entender as verdades do outro, aceitá-las. A vida vai tomando um outro dinamismo. E a gente vai cada vez mais percebendo que a gente só muda esse mundo através de nós e não tentando convencer o outro de algo que você acha que já é melhor. O melhor que você conhece, ele é transitório, ele é só nesse grau de evolução que nós estamos. E Deus, que é pura justiça e bondade, nos presenteia a cada segundo com a oportunidade de mudarmos, de fazermos diferente. E eu, através do Espírito Carlos Augusto, Francisco Cândido Xavier uma vez escreveu: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Fazendo um apanhado geral aqui do que a gente discutiu hoje, o que a gente pode fazer? Primeiro, com paciência, não é? A natureza não dá saltos. Quantas encarnações a Emmanuel levou para se transformar, para poder enxergar a Lívia, poder vibrar num outro padrão? Não é do dia para a noite que as coisas nós vamos mudar, nós já queremos para amanhã. Né? Ela falou, não, já quero. Um passo por vez. Não é fácil a gente mudar os hábitos. Mas a nossa vontade é que comanda. A nossa perseverança, a nossa educação e disciplina no dia a dia que pode realmente nos transformar. Com esforço. Não existe ninguém exemplo melhor para mim do que Paulo. É necessário que a gente queira aprender, estudar. Vamos ter atenção onde que a gente coloca a prioridade do nosso tesouro. Ainda é só nas coisas materiais? Não está na hora, talvez, da gente passar a ter um pouco desse tesouro, dessas coisas importantes, naquilo que é eterno, na nossa vida eterna? Quanto tempo a gente dedica às coisas que são eternas? O carro, a roupa, a casa, elas não são eternas, são só dessa vida. O conhecimento, o amor, a caridade, são coisas que a alma leva consigo, para todo sempre. Que nos coloca num outro nível, num outro padrão de vibração. E aí Jesus, a todos que curava, dizia: levanta-te e não peques mais. Será que nós estamos preparados para encontrar com Jesus ou para viver com Jesus? Na parábola da mulher hemorrágica, Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas. Ele virou para Pedro e falou: Pedro, alguém me tocou. E o Pedro, aquele nós, sou Pedro. Como, mestre? Tem uma multidão em volta do Senhor. Como alguém lhe tocou? Está todo mundo lhe tocando. As pessoas, está todo mundo junto do Senhor, esbarrado. Não, Pedro. Saiu de mim uma virtude. A virtude saiu para aquela mulher que já vivia em Cristo. Todos os outros
só estavam ali de encontro com ele. Que todos tenham uma ótima noite.